Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast, o podcast da Elite da DTM. Aqui você vai aprender como é possível eliminar a dor do seu paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento, através das entrevistas de profissionais comuns que decidiram melhorar os seus resultados através de uma metodologia mais objetiva, direta e eficaz. Hoje eu vou receber a dentista, a Luciana Piazeira. Que alegria, Luciana, poder... Olá, Randy. Boa tarde. Bom dia a todos. Aqui ainda é antes do meio-dia. Que bom estar aqui. Que alegria poder te receber. Que alegria poder te receber. Me fale uma coisa, antes de mais nada, é possível ou não eliminar a dor do paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento? É possível. Eu já peguei alguns casos crônicos, inclusive, que as dores diminuíram. Houve casos em 100%, houve casos em 80%, houve casos mais graves em que foram diminuindo aos poucos, mas em questão de 3 ou 4 sessões, finalizaram. Que alegria. Então, baseado nesse nível de resultado, se apresente, fale sobre você, fale de onde você é, qual é a tua realidade clínica. Bom, meu nome é Luciana Medeiros Piazeira, eu sou cirurgiã dentista, mas hoje trabalho com ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia e dor e DTM. Na verdade, a parte de DTM foi uma parte que sempre me causou muito interesse, porque eu sentia dores na ATM desde os 15 anos de idade. Então, era muito importante para mim observar o que os pacientes sentissem. E tudo que tinha interesse dentro da DTM, eu entrei de cabeça para tentar entender. E hoje eu trabalho muito com ortopedia funcional, crescimento ósseo e posicionamento, e muitos vêm por causa de DTM também, né? Então, a gente faz um trabalho conjunto que o resultado acaba sendo fantástico. Eu trabalho em Blumenau, Santa Catarina. Hoje eu trabalho no Estúdio Oral, uma clínica bastante antenada aqui em Blumenau, muito, muito legal. Ótimo, que alegria. Me fala uma coisa, como é que você se sentia? Qual era a tua realidade durante os atendimentos de pacientes com dores, DTM, antes de me conhecer, antes de conhecer o nosso método? Olha, Randy, a gente trabalha com o que conhece, né? Então, eu trabalhava muito com ajustes oclusais, reposturamentos mandibulares, placas. Quando é um paciente que precisa desse tipo de trabalho, ele funcionava, maravilhoso. Mas hoje, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muito mais coisas por trás do que só bucal, né? Não é só dente, não é só língua, não é só articulação. Que, na verdade, a articulação hoje, ela é uma vítima de tudo que está acontecendo. Então, não adianta a gente trabalhar em dente para atingir a TM, porque é como se fosse tirar um sintoma com analgésico sem resolver quem está causando o problema. E aí, quando a gente consegue, com esse método, inibir a dor e descobrir de onde vem, funciona maravilhosamente bem. Ótimo. E o que é que te fez, assim, buscar o método Desvendando a DTM, os conhecimentos novos, né, que eu venho trazendo e apresentando como forma de melhorar os resultados dos pacientes? Para te falar a verdade, tudo que falava em DTM, a gente vai checando, né? E o primeiro foi no YouTube ou no Instagram, agora não recordo bem, porque já fazem 3 anos e pouco, mas eu vi tu demonstrando e explicando toda a anatomia e a parte de DTM, e dizendo que no dia seguinte tu irias abrir uma turma nova. Naquele dia eu acordei 5 horas da manhã, eu acho que eu fui a primeira ou a segunda a fazer inscrição. Foi uma coisa muito rápida, não... Quando a decisão, quando eu vi, eu digo,
esse é um caminho completamente diferente, é por aqui que a gente vai aprender. E aí entrei, e fiquei muito feliz. Ótimo. O que mais mudou, assim? Como era a tua abordagem antes e como é agora? Antes, a gente fazia uma abordagem a partir da oclusão, né? Muita imagem, muito contato dentário, muito postura de mandíbula. E hoje eu faço muito a partir da dor. Da onde vem a dor, há quanto tempo tem a dor, o que aconteceu, qual o histórico do paciente, para a gente ir checando em qual o direcionamento dá para todo esse trabalho, entende? Até porque, vou te ser bem sincera, eu comecei a ver isso a partir do meu caso, porque como eu sempre tive muitas dores, dor de cabeça, dor de ATM, cervical, eu usei todos esses conhecimentos para retirar as minhas dores. E aí, quando eu fui percebendo, fazia o teste inibitório e resolvia o problema ali onde a dor inibia, nossa, foi fantástico. Então, a partir do que eu sentia, eu fui direcionando os pacientes durante a consulta. Que É top, né? totalmente diferente. E o que você, né, como paciente, né, escuta dos pacientes, por exemplo, de histórico de dores que não resolve, histórico de tratamentos com dificuldades. Como tem sido essa chegada dos pacientes para você? Sempre crônicos, agudos? Qual é a tua A, realidade de grande, atendimento? minha realidade são crônicos. A maioria dos pacientes com DTM ou são indicação de próprios pacientes ou é indicação de otorrino, que já está trabalhando com dor, com às vezes zumbido ou clique articular, muita dor de ouvido, e já está tentando há muito tempo. Aí a gente tem uma conversa mais franca e ele me encaminha e a gente vai discutindo e eu vou resolvendo o que está dentro da minha área, né? O que a gente tem acesso neuromuscular, liberação e função, e vai resolvendo por ali. Ótimo. Qual caso clínico assim que você lembra de paciente que, caramba, te impactou? Você não esperava um resultado tão bom utilizando o método? E se fosse talvez dentro da perspectiva que você tem tradicional, você não ia poder fazer nada por ele? Então, eu tive alguns casos bastante curiosos. Um deles era um paciente que tinha muita dor do lado esquerdo e na mastigação, e tinha dor de ouvido e muita dor de cabeça e se queixava. Aí, essa foi a primeira sessão, eu liberei muita coisa, mas a dor não passou completamente. Quando ele voltou na segunda sessão, eu fiz uma liberação no pescoço, região dioide, e de repente fez cloque. Daí ele olhou, aí ele se levantou e disse: passou tudo, agora eu mexo, não dói mais nada, isso foi incrível. Ele ficou encantado. E eu também, porque o que a gente mais quer é que o paciente saia feliz, né? Aconteceu agora um caso recente, onde a paciente veio sem conseguir morder já há mais de anos com dor, e após o primeiro atendimento ela relatou uma melhora de 50%, até porque eu não quis ir muito fundo no caso dela, porque a gente sabe que tem pacientes mais sensíveis e que a gente não pode exagerar, mas fazendo os testes com rodete na mordida, ela conseguia morder sem problemas. Então, foi Que incrível. alegria, né? Esse primeiro paciente é um caso que impacta muito e é algo que é bem comum, né? O Sim, espanto do paciente, porque sim. o paciente ele é acostumado a passar por vários profissionais e não ter resultado, acostumado a não ter, né, uma abordagem que trate a causa do problema, né? E dentro do método, né, desvendando a DTM, que a gente traz uma visão para encontrar a causa, por exemplo, o dentista, uma metodologia multiprofissional, que é essa que a gente utiliza, a gente dá a condição para quem trabalha com a boca, o dentista que trabalha, essas relações serem trabalhadas de forma tranquilas, né? Apenas fazendo aquilo que precisa fazer com técnicas específicas para liberar essa função mandibular.
né? E o que é que ele falou, assim, para ti, de história, né? Como é que ele vinha de tratamento? Tu lembras do histórico desse paciente? Esse paciente já fazem alguns anos que foi tratado, acho que uns 3 anos, mas ele conta que começou a dor, que ele começou a sentir dor de ouvido, depois essa dor foi ampliando, foi pegando toda a região, e sempre achando que fosse o problema no ouvido, sempre procurando otorrino, procurando neuro, porque a dor ele localizava ali e era a preocupação. E na verdade, a mandíbula ali era só, a ATM em si era só uma vítima de todo o mau posicionamento dessa região dele, né, da região de garganta. Sim. Uma das Então, coisas que eu sempre recebo dos alunos, né, do método desde da DTM, da elite da DTM, é queixas em relação à avaliação. Ah, Randy, eu não aprendi nada na faculdade, eu tive poucos conteúdos, eu não tenho tanta segurança para descobrir. Não sei se essa era a sua realidade, mas se foi, fala um pouquinho como era essa tua história e como está agora, né, a tua avaliação. eu hoje sou formada há 38 anos, é bastante tempo. Na época em que eu fiz faculdade, os meus professores que falavam em DTM eram professores de oclusão. Eles eram excelentes, mas basicamente era em cima da oclusão, os dentes e a relação dos dentes com a ATM. E como eu percebo que é uma porcentagem, e não é uma porcentagem tão alta dos dentes que são realmente responsáveis pela dor né, e disfunção da ATM, acabou que o que fazia parte a gente resolvia, mas foi frustrando muitas vezes, porque muitos trabalhos tu melhorava, mas daqui a 2 meses o problema retornava, porque cronificava com a placa, né? Nem sempre a placa ela aliviava. Então, às vezes ela alivia no primeiro momento, mas ela cronifica. Hoje, falando agora, né, mudando um pouquinho, mas hoje eu percebo que a placa pode aliviar, mas ela é só um coadjuvante. Então, daí a gente continua o processo de um processo real. Então, o conhecimento na situação da anatomia relacionada à DTM era fraca, bastante Sim, fraca. sim. Coisa interessante. Diante do teu retorno, assim, nesses casos, né? Principalmente retorno financeiro, profissional, de reconhecimento, como vem sendo essa jornada com o método, com essa tua nova forma, né, de trabalhar esse tipo de paciente com dores, com sofrimentos tão intensos? Olha, essa parte, ela é significativa, deixa a gente muito feliz, significativamente. Mas eu uso todo esse conhecimento que tu me traz na minha ortopedia funcional. Então, quando o paciente está com o aparelho e eu percebo que existe uma assimetria de face, uma assimetria postural da mandíbula, e a gente vai trabalhando com esse método, o resultado é muito mais rápido, a criança cresce muito mais rápido, é muito mais harmonioso a face, sabe? Ela entra numa simetria e muito mais, o trabalho fica muito mais bonito e muito mais rápido. Então, eu uso sim para tirador é ótimo, mas eu uso muito na ortopedia e ortodontia, porque ela me auxilia tremendamente na atuação do crescimento e do reposicionamento ósseo-mandibular, sabe? Sim, isso é algo que poucos métodos, né, conseguem trazer essa integração, né, esse Ah, olhar diferente, né? é um olhar completamente diferenciado, porque tu percebe claramente que tu não podes olhar um pedaço, né? Não é só osso, não é só dente, não é só ATM, e não é só músculo, não é só nervo, então existe, o organismo é um só, é necessário complementar isso tudo. E a diferença de todo esse conhecimento faz uma diferença total no tratamento. Essa questão da evolução dos pacientes, tanto da dor
como da questão do tratamento, né? Ortodôntico, de Ortopédico, na correção, verdade, né? mas, Como era antigamente, assim, para ti? Tu acha que conseguiu, tipo, acelerar, melhorei, tá mais rápido? A paciente que passava 2 anos, está passando 1 ano, 3 anos, está passando... Como você tem essa métrica? ele é mais rápido e mais funcional. A gente percebe que, além de liberar o crescimento de uma maneira mais rápida, ele deixa o crescimento mais harmônico, ele deixa mais. E aí o paciente vem, né? Era uma paciente pequenininha, com dor, com aparelho funcional, e ela chegou, ai, tia, tô com tanta dor de cabeça hoje, né? O pai já veio se queixando, que ela estava se queixando da dor na escola. Daí eu disse assim, vamos ver o que é isso? Aí eu testei, descobri de onde vinha e comecei a fazer o trabalho. Daí ela olhava para o pai e dizia, ela está tirando a minha dor, pai. Minha dor está indo toda embora, sabe? Então, tu percebe um controle maior em todo o tratamento. E isso em um atendimento, assim, que ela chega com a dor Sim, e você consegue identificar, né? sim, com certeza. Tem paciente que diz, doutor, o senhor é mágico, como é essa mágica, assim, para você também é assim? Às vezes é, mas o mais engraçado é que o paciente às vezes fala assim, como é que eu vou dizer para o meu marido que tu é dentista? Tá resolvendo meu problema de dor, mas está mexendo no meu couro cabeludo. É muito engraçado. Eu disse assim, é uma dentista louca, mas funciona. É uma maravilha. Tem assim. Sim, sim, né? Toda essa região de crânio, né, é propriedade, né, do dentista, né? Sim, A sim. própria odontologia integrativa hoje, né, que é a especialidade da odontologia, vem trazendo um olhar também para esse lado, embora que não tenha nada a ver com o método, né, que eu ensino, que é o método Desvendando a DTM, onde ensino de fato os pilares, né, para eliminar a dor do paciente com disfunção de ATM, mas já traz uma necessidade do dentista ter esse olhar, né? Mas poucos estão se Sim. dedicando realmente para isso, né? Porque, como todo trabalho, ele não vem de graça. Precisa estudar. Não, é um trabalho que exige um pouco de interesse, de esforço e de atendimento, mas traz um resultado magnífico quando trabalha com ele na clínica. E aí, por isso, Sim. as pessoas querem receitas prontas, né? E não existe receita pronta. Tem que raciocinar. É o que vai fazer a diferença. Sim, e precisa de raciocinar baseado em um checklist, em um passo a passo bem coerente, né? Sim, Porque também não é isso que a gente vê por aí, né? exatamente. Luciana, a gente tem uma realidade aí que você sabe muito bem: ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, tudo de uma pegada muito prática, e você teve acesso a todo esse conteúdo online, né? O que foi para você? O que Uhum. achou de ser um curso prático, mas sendo mesmo assim online? Olha, o teu curso foi o primeiro curso que eu fiz online, totalmente online. Mas eu achei fantástico, porque cada aula eu podia assistir 2, 3 vezes, eu podia fazer o meu resumo. Não tinha entendido uma frase, voltava, assistia de novo, sabe? Então, deu para esmiuçar todo o conteúdo. E é um conteúdo riquíssimo, né? E quanto mais a gente esmiuça esse conteúdo, mais a gente percebe, cada vez que a gente escuta, a gente percebe um novo conhecimento, uma nova maneira, uma nova abordagem, um novo modo de pegar, de pensar, de raciocinar. Eu achei fantástico online, justamente por esse controle que a gente tem. Porque aí hoje tu assistiu 1 hora, 1 hora e meia de aula, mas não é um dia bom, tá cansado, paro. Amanhã eu reviso essa, estudo uma outra parte. Então, os presenciais são ótimos, mas se tu não está bem naquele dia e não pegou tudo que o professor
passou, passou o tempo, não tem mais. O que pegou, pegou. O que não pegou, vai ficar para a próxima. Então, para mim, online foi fantástico. Ótimo. E deu o acompanhamento que a gente dá, assim, para tirar suas dúvidas. Como foi isso para ti? Deu segurança para aplicar? Ah, deu. A gente, os próprios alunos, a gente conversa, né, no grupo ali, e é muito interessante, porque eu percebo que tu deixa alguém jogar ideia e deixa ver se o pessoal discute. Aí depois tu vem e dá toda a orientação que precisa e discute. Eu acho bacana. Aí a gente deixa pegar fogo, né? Deixa o circo pegar fogo ali, queimar um pouquinho É, os neurônios, para ver no que dá, né? é, bem isso, bem isso. É porque muitas vezes, e eu entendo, sabe, Luciana, a gente vem de uma realidade onde não tem aula suficiente na faculdade, onde o Sim, método e o modelo de tratamento é focado apenas no sintoma. A gente não tem um estímulo, uma dinâmica de resolver a causa do problema, é sempre para tratar sintoma. O próprio mecanismo diagnóstico hoje internacional das DTMs foca apenas em DTM articular e muscular, o que é puramente focado no sintoma. Então, nós temos profissionais que estão induzidos, sendo conduzidos de forma que não resolvem o problema do paciente. Então, a gente, dentro de uma metodologia totalmente inovadora, é necessário, se faz necessário estimular o raciocínio, se faz necessário estimular uma nova visão, se faz sim, necessário pensar fora da caixa, porque na hora que o paciente chega, você precisa estar pronto para isso. E é isso que separa, eu costumo dizer, o menino dos homens, né? Separa que é um sim, profissional comum do profissional referência, daquele que vai resolver o problema do paciente, daquele que vai poder, né, aumentar o valor da sua consulta, ser melhor remunerado, melhorar a sua agenda, essas coisas todas, né? sim. Me fala uma coisa, nessa questão de agenda, de consulta, como é esse paciente que sai de você sem dor, melhor, ele indica, como é esse oba-oba, esse burburinho que acontece? Alguns indicam sim, com certeza. E eu vou te dizer, o meu valor não é baixo, meu valor é um valor mais elevado um pouquinho, até porque o meu conhecimento não é todo mundo na cidade que tem e que resolve. Então, eu não tenho muito medo disso, né? E eu percebo que as pessoas vêm com bastante interesse, bastante curiosos para ver como é que vai ser, e o trabalho é muito legal. E eles dão um retorno muito bom. Quem sabe o seu valor não se submete ao valor de ninguém, ao preço de ninguém, né? Quem sabe o seu Uhum. valor não se submete ao preço de ninguém. É exatamente isso que você falou. Você sabe seu nível de conhecimento, você sabe a sua qualidade, você sabe o que é capaz de entregar para o paciente e que muitas vezes ele gasta duas, três, quatro, cinco vezes mais em coisas fúteis na vida. E para a saúde ele Às precisa vezes, investir. às vezes só em medicação vai muito mais, né? Sim, sim, e Além que de não todo, resolve. sim, além de todo o estrago que faz no organismo, né? Porque efeito colateral todos eles têm. Então, só nisso ele está ganhando horrores. Sim, com certeza. De modo recente aí, vamos dizer assim, nesse ano de 2025, qual foi o caso assim que mais te tirou o sono e que você resolveu assim? Você pensava até que, caramba, esse ano eu tive um caso assim que eu pensava que não ia resolver, mas foi fantástico. Ah, eu tive um caso muito interessante, porque ele não veio por causa disso, ele veio por causa da dor, e a dor foi resolvida, mas a partir do da segunda consulta, ele começou a chamar que ele tinha tido paralisia facial, e o lado esquerdo, ele não conseguia fazer um bico,
e manter o olho aberto. Então, ele fechava o olho, assim, porque estava tudo muito travado. E após a quarta sessão, ele já fazia o bico, mexia e o olho não fechava mais. E esse foi um caso muito interessante, porque, a princípio, eu não estava focando nisso, mas aí ele veio falando que ele tinha necessidade dessa melhora. Ele não chegou por conta da paralisia, ele chegou por conta de dor na região do ouvido. E aí essa dor foi resolvida já na primeira sessão, tudo bem. E depois, quando eu peço para o paciente um feedback, quando ele deu o feedback, ele mostrou, mas a paralisação da face, ela só me modificou um pouquinho. Aí eu pensei, caramba, mas ele não veio por causa da paralisação da face. Eu não foquei na paralisação da face, eu foquei na dor que ele me relatou. E aí a gente, em seguida, fez mais 3 tratamentos por causa da paralisia. E no início, quando ele fazia a movimentação da boca, que ele fazia um bico, fechava o olho esquerdo. A partir da quarta semana, praticamente o olho não fechava mais, ele conseguia movimentar sem o olho fechar. Então, esse caso foi muito bacana. Em uma outra situação, que foi muito interessante, era uma paciente poliqueixosa, muita dor de cabeça, muita dor de ouvido, e uma situação curiosa que ela não conseguia usar fone de ouvido, de nenhum tipo. Ela trabalhava com a parte de computação, precisava de fones, mas, assim, o tempo de uma música, a cabeça começava a doer, não tinha mais condições de ouvir fone de ouvido. A dor que ela sentia no ouvido, praticamente na primeira sessão, aliviou. E depois de 3 ou 4 sessões, ela já conseguia ouvir 2 horas com fone, sem dor. Então, ela disse, agora só cansa, mas cansa de uma maneira normal. Não dói mais para usar fone de ouvido. Então, foram situações encantadoras, sabe? Que mais interessante é ver que você fala assim, ele chegou com dor, mas isso foi resolvido rápido. E você começa a falar no caso do paciente. Então, a dor vem, mas é como se a gente dissesse, não, essa aí tá tranquilo, agora vamos ver o que realmente importa, sabe? Que demais. É esse nível de conhecimento, de tranquilidade clínica, né, que a gente pode trazer para o paciente, para a nossa vida, né? Porque eu acredito, não tem coisa pior, e eu já tive essa realidade de avaliar um paciente, chegar um paciente, eita, hoje é paciente de bruxismo, caramba, eu ficar nervoso, ficar angustiado, porque eu não sabia, eu não tinha segurança, não tinha um processo claro que me dava a condição de determinar o que o paciente tinha, né? Então, é muito gratificante isso, né? Porque a gente começa a ficar leve no atendimento, porque existe a certeza do resultado. A dor me tranquiliza muito. Assim, que a dor, eu digo para a paciente, na primeira sessão pode não aliviar 100%, mas que vai sentir um bom alívio, com certeza vai. Sim. E o que é uma diferença enorme, né, comparada com os modelos tradicionais de tratamento. Sim, com certeza. Sensacional. Luciana, em relação. A gente tem muita gente seguindo, né? O meu YouTube, o meu Instagram. O que é que você diria para quem atende ou deseja atender pacientes de DTM, dores orofaciais, bruxismo, mas não tem segurança, não sabe nem por onde começar, fica naquele modelo que você conhece bem, tradicional, que você já tem mais de 30 anos de formada. O que é que você diria para essas pessoas assim que fosse capaz de alertá-las sobre as questões clínicas e profissionais e É, que o método pode ajudar? o que eu vou dizer, né? Primeira coisa, a gente está vivendo uma época de muita tensão, né? Toda essa situação de após pandemia, toda a situação política econômica, o Brasil está muito tenso. Quanto mais tenso, mais a tendência de ter reações de dor de todas as formas, bruxismo e zumbido e todas as outras. Primeiro,
que eu acho que é um mercado que está se abrindo muito para essa área, e quantos mais profissionais ligados a essa área, mais vai desenvolver, vai ser bom para todo mundo. E segundo, por mais que fique no Instagram, vai aprender muita coisa. Mas uma coisa é tu pescar uma coisinha ali, pescar uma coisinha aqui. Outra coisa é tu entrar no curso e pegar o passo a passo desde o início para tu saber o que tu está raciocinando, né? Então, eu acho que é um caminho aberto para quem tem vontade de ajudar o paciente, e um caminho que tem o caminho das pedras. Eu acho que não dá para perder a chance. Ótimo, que alegria, é muito bom, tá? Bater um papo com realmente profissionais que têm uma missão diferente, né? Eu acho que hoje eu costumo dizer, o profissional que atende DTM, bruxismo e quer se tornar referência na sua cidade, ele precisa passar pelo nosso método, porque é algo que ninguém fala. Sim. Né? Ninguém fala, ninguém olha dessa forma. Eu acredito que todas as referências de fato têm que ter acesso à metodologia, porque é algo que muda o jogo, muda o olhar para o paciente e, consequentemente, como você falou, a dor já não é mais problema, né? Sim. A dor até eu acho legal quando vem pecado, né? Mas eu acho legal quando vem paciente com dor, porque daí diz, esse eu mexo. Porque a dor, você sabe que resolve, alimenta até seu ego ali, né? Vai não ter é? Sensacional. Luciana, que alegria poder te receber aqui no podcast da Elite da DTM, onde só profissionais são capazes, né, de eliminar dores desde o primeiro atendimento. Estão sendo convidados para poder falar um pouco dessa realidade, mostrar aos outros colegas, né, que é possível viver uma realidade profissional diferente, segura, né, e capaz de ser reconhecido devidamente pelo seu paciente, de forma de meritocracia clássica, né, pelo resultado que a gente faz, e é a partir disso que a dor não importa mais. Importa porque a gente resolve. Agradeço. Isso. Então, agradeço a você, agradeço a sua disponibilidade, é uma alegria. Peço para quem está acompanhando o nosso podcast que, primeira coisa, já se inscreva aqui no canal e também já deixe o seu like no nosso vídeo se você comentou. E se você tem algum caso clínico que gostaria da minha ajuda, né? Eu vou fazer questão de ler todos os comentários e também responder. Se você tem um amigo, colega, dentista, fisioterapeuta que deseja, que atende paciente de instituição de ATM, compartilhe esse episódio com ele, porque, de fato, vidas estão sendo impactadas por tratamentos mal sucedidos. E dentro da metodologia, como a própria Luciana falou, a dor já não é mais problema. E a dor não ser problema para alguém é, de fato, algo que transforma a vida dos pacientes. Luciana, muito obrigado. Que alegria poder ver esse teu relato. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau.